Olá, está começando mais um Viver Ciência, o programa que mostra as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Programas femininos de televisão podem influenciar a entrada de mulheres de baixa renda no mercado de trabalho? Esta é a pergunta-chave da pesquisa coordenada pela professora da Faculdade de Informação e Comunicação, FIC-UFG, Ana Carolina Temer. Ela está aqui no estúdio para falar sobre a pesquisa, junto com a professora Simone Tuso, que também é integrante do estudo. Sejam bem-vindas, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos, é muito bom estar aqui. Eu acho que uma das missões do pesquisador é divulgar o seu conhecimento. E esse é um momento muito importante para nós, justamente que estamos socializando os resultados da nossa pesquisa. Bem-vinda, Simone. Privilégio, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Influências da mídia na inserção da mulher no mercado informal de trabalho. Cidadania, Mulher e Trabalho. Este é o nome da pesquisa que você vai conhecer a partir de agora. O projeto Mulheres do Sol e da Lua nasceu de um edital do CNPq que buscava estudar principalmente mulheres que não tivessem formação escolar, formação acadêmica. Nós trabalhamos isso em outra perspectiva, a formação da mulher para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho principalmente formal, tá? Pessoas que passam pela universidade ou por cursos técnicos e aí são absorvidas pelo mercado de trabalho. E nós vemos que a mulher, muitas vezes, ela não passa por essa formação acadêmica ou mesmo técnica e que ela vai para o mercado de trabalho, principalmente a mulher já de uma certa idade, sem uma preparação para o trabalho. Então o que ela faz? Ela muitas vezes leva para a rua as atividades que ela já faz em casa. Então ela se transforma em cozinheira, às vezes em costureira. E nós buscamos entender como esse processo ocorreu, no caso nosso específico de Goiás, na Feira do Sol e da Lua. A pesquisa foi concluída e resultou em um livro que pode ser baixado no blog. Também foi produzido o documentário Mulheres do Sol e da Lua, que mostra o cotidiano das feirantes. O que nós descobrimos, primeiro, foi que o mercado informal ele é muito voltado para a mulher. A mulher se apropria muito desse mercado porque ela não tem outros espaços. Ela não faz por um desejo próprio, ela faz porque não tem inserção no mercado de trabalho formal. Mas uma vez que ocupa esse mercado, ela consegue se sair muito bem. Então nós descobrimos que as mulheres que vão para esse mercado, elas conseguem realizar um excelente trabalho, conseguem ter lucratividade. E o que foi mais importante para a gente? Nós estudamos a relação delas com a mídia, no caso a televisão. Então vimos como a televisão é fundamental para que essa mulher desenvolva o seu trabalho na feira. É na televisão que ela busca inspiração, busca modelo, mas também foi a televisão tem um papel fundamental para levar a mulher a buscar uma inserção no mercado de trabalho. Então a gente começa agora o nosso bate-papo. Eu começo perguntando para vocês a relação inusitada, né? Programas de TV e mercado informal de trabalho. Como surgiu a ideia de estudar então essa relação? Olha, a questão básica é que a televisão ensina. Normalmente, as pessoas pensam em ensinar no aspecto mais acadêmico, no aspecto formal. Tá? A televisão ensina, mas nem sempre ensina aquilo que a gente espera. A televisão veio num momento de grande mudança, veio para Goiânia, veio para o Brasil, num momento de grande mudança, e essas mudanças sociais continuam acontecendo. Então a televisão também ensina a conviver com essas mudanças. No caso, ela ensinou a mulher que não tinha formação para o trabalho, uma formação técnica, uma formação acadêmica, a ir para esse mercado de trabalho que se mostrou fechado. Então a mulher acaba ocupando espaços informais, que não significam necessariamente espaços de pouco valor, de pouco retorno financeiro. Tá? Então, o nosso estudo visa entender como se deu essa relação. Eu queria saber um pouquinho a respeito dessa tese de que essa relação entre TV e mercado informal, isso foi surgindo a partir do ponto de partida da pesquisa,
ou de acordo com o desenvolvimento essa ideia foi criando corpo? Nós começamos com uma determinada ideia, começamos com um desenho de pesquisa que envolvia as mulheres nesse mercado informal de trabalho e nessa relação, o que se aprende na televisão. Até que ponto a televisão efetivamente está ensinando? E eu acho que perguntas que nós vemos o tempo todo na televisão do tipo, vamos pegar, por exemplo, a Ana Maria Braga, quando ela diz: eu vou ensinar a fazer esse brigadeiro e você vai fazer na sua casa e vender, você vai ter um lucro X e com isso você tem um resultado positivo em torno de uma venda. Então a gente queria saber até que ponto isso efetivamente acontece. Então as pessoas, ao ouvirem isso, assistirem esse tipo de programa, ela de fato tem uma reação. Mas é lógico que tudo isso foi crescendo quando nós também fomos para as ruas, fomos ao campo perguntar para essas mulheres como que elas trabalhavam. Então a gente tinha um começo, não tinha o fim, obviamente, mas esse desenrolar da pesquisa ele foi crescendo. Então no próximo bloco a gente vai conhecer essas histórias então que vocês têm para contar com certeza. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender melhor as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar a sociedade. Continue com a gente. A ciência é viva quando os homens pensam. O Viver Ciência está de volta com a presença da doutora em Comunicação Social, Ana Carolina Temer, e a doutora em Comunicação, Simone Tuso. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de analisar e perceber de que maneira e em que medida o jornalismo de serviço no programa feminino, os programas femininos de televisão, influencia no processo de inserção das mulheres de renda média e baixa, sem formação acadêmica ou profissionalizante, nesse contexto do mercado de trabalho informal. Quer conhecer um exemplo desta relação? Acompanhe mais um trecho da reportagem. Eu estava num processo, eu estava doente. A verdade é essa, eu estava doente, eu estava com depressão e síndrome do pânico. Eu não tinha ânimo para fazer nada, não tinha disposição para nada. A minha vontade era só de chorar e ficar quieta dentro de casa. Eu não saía para a rua. Quando me chamava para sair, eu já pensava como que eu ia fazer para voltar. E teve um dia que eu estava assistindo a televisão e passo num programa de artesanato. Aí me apareceu uma tecelã de São Paulo, tecendo num tiar de pente liço. E naquele dia eu fiquei muito encantada. Aí depois daquela reportagem, eu comecei a lembrar de quando eu era criança e que eu viajava com a minha avó para a casa da irmã dela, que tecia. E eu comecei a lembrar do barulho do tear, porque o tear, na hora que você está tecendo, que você puxa ele faz um barulho. Então aquele barulho, ele ficou na minha mente. Aí eu comecei a procurar pela internet, procurar como que eu fazia para comprar um tear pequeno, igual aquele que a moça tinha mostrado na televisão. Após a chegada do tear, Elaine fez vários cursos e começou a confeccionar suas próprias peças. Poucos anos depois, veio uma outra paixão, o bordado. Depois desse 1 ano, eu fui para a cooperativa de bordadeiras, para Bordana. Desse 1 ano que eu estou lá, eu aprendi bastante a desenvolver a técnica do bordado, né? E eu gosto de passar para frente aquilo que eu aprendo, que eu acho que não pode morrer com a gente. Então a gente tem que continuar passando para frente. Aí surgiu uma necessidade de ensinar para umas senhoras do Conjunto São Judas. E eu me prontifiquei, né? Aí a auxiliar nesse curso. Só que como ia começar as aulas dos meninos, e eu não podia estar lá e aqui, aí eu falei, vamos montar um grupo aqui. Aí surgiu o primeiro grupo aqui em casa, e na semana seguinte já surgiu o outro grupo na Associação de Idosos aqui do Balneário. E que todos os dois estão rendendo frutos. No documentário Mulheres do Sol e da Lua, existem outros depoimentos de mulheres que iniciaram as vendas pela influência de programas de TV. São novelas que ditam moda. As histórias das novelas já estão tão repetitivas que eu nem presto atenção. Assisto mesmo para ver esse tipo de coisa.
E não paro para sentar, ficar olhando. Venho, se não tá interessante em cima daquilo que eu quero, eu largo para lá e assisto no outro dia, vejo reprises, ou pego na internet, olho os capítulos na internet. Mais cores, às vezes decotes, às vezes golas. Traz algumas ideias pra gente, faz a gente bolar alguma coisa em cima. O objetivo da pesquisa é saber de que forma a televisão é importante para a evolução profissional das mulheres. Rende a minha renda também. Não é muita coisa, mas que é alegria pra gente, porque todo o dinheiro que a gente recebe e que falou assim, foi trabalho das suas mãos e que você vê o encanto do seu trabalho, é muito gratificante. A gente continua a nossa conversa aqui no estúdio e eu quero saber da intenção, ou na verdade a concepção de que a TV influencia, né, ou causa influência espontaneamente nesse comportamento feminino. Como é que vocês definem isso pra gente? Eu não diria espontaneamente, eu acho que há um movimento integrado da televisão com o grande capitalismo urbano, né? Tá? Com uma relação de urbanização, cidades crescem muito, né? A mulher passa a ter mais tempo livre, até porque ela começa a desejar e ter eletrodomésticos em casa, que facilita o trabalho. A pressão pelo consumo, a pressão para a mulher sair e colaborar com as despesas de casa também crescem. E o que a gente vê é que essa mulher não está preparada. Aí sim o conteúdo da televisão passa a atender aos desejos. Como você colocou, ela não tem uma escolaridade alta, ela não tem um treino para o trabalho, uma formação técnica, uma formação profissional, ela acaba levando para a rua as coisas que ela já faz em casa. Isso significa muitas vezes trabalhar com comida, com roupa, com maquiagem, com beleza, com sapato, bolsa, todo esse universo feminino. Nesse mercado informal, ela consegue empreender. E o que nós percebemos muito ativamente na pesquisa é que ser empreendedora, esse lado do empreendedorismo que esse mercado gera, ele se caracteriza como muito forte, inclusive para o núcleo familiar. Ela começa como uma renda informal, como uma segunda renda, muitas vezes, ou seja, um lar que tinha uma estrutura patriarcal, então onde o homem era o cabeça da família economicamente falando, ela vai para esse mercado informal, cresce nesse mercado informal e se torna inclusive ela a líder financeira da família, trazendo muitas vezes o que nós investigamos nas feiras. Nós efetivamente trabalhamos muito com a Feira do Sol e a Feira da Lua, por isso o nome do livro é Mulheres do Sol e da Lua. Nas feiras do Sol e da Lua, já tem muitos esposos, maridos, enfim, namorados, pessoas que faziam um plano de líder da família, que vão para lá e vão, na verdade, colocar o seu trabalho à disposição da esposa. São coadjuvantes ou da namorada. Na história? Viram coadjuvantes dessa história da feira. Então, é uma relação que se transforma na informalidade, mas que cresce dentro da residência, dentro do lar, enfim, como algo que muitas vezes está se sobressaindo ao próprio mercado formal. E nessa mudança, a televisão também adquire um outro caráter, que ela passa a ser instrumental, porque essas mulheres vão buscar na televisão os modelos de roupa, as receitas, e depois sobre as receitas nós até gostaríamos de falar mais, e o vínculo que ela faz com a novela é muito forte. É a roupa da personagem, a roupa mais o terninho, mais estruturada é a da repórter. Tá? Então a televisão passa a ter um valor de vínculo com o mercado da moda, vínculo com o mundo onde é produzido essa moda, tá? Vínculo com o mundo maior do que aquele em que ela está naquele momento. Tá? Então muda a própria relação dessa mulher com a televisão. E eu queria ouvir uma história agora, né? Algum fato surpreendente no decorrer da pesquisa que vocês possam dar para a gente aqui no programa. Houve uma fala de uma das empreendedoras, né, que disse o seguinte: não, a televisão para nós é tudo. Hoje, a televisão mostra tendência. Saiu da televisão, amanhã é liquidação. Então, essa tendência e liquidação ficou para a gente muito forte também. Está na televisão é tendência, fora da televisão é liquidação. Na próxima feira, a novela mudou, as roupas
da mulher principal ou da artista principal na novela anterior é a liquidação. Agora, uma curiosidade, uma observação, é que ao mudar essa relação com a televisão, ela muda também um pouco da predisposição que ela tem com a televisão. E muitas chegaram para mim e disseram assim, olha, eu não tenho mais prazer em ver televisão. Ver televisão para mim é trabalho. Eu vejo a televisão com um bloquinho na mão, anotando as tendências. Então, aquele espaço que eu tinha de lazer não existe mais. Existe o espaço do trabalho, porque a televisão é onde eu me informo das coisas que eu tenho que vender. Bem, para responder a questão central da pesquisa, de que maneira, em que medida os programas femininos ou revistas femininas ou televisão, enfim, influenciam diretamente na inserção dessas mulheres nesse mercado? Eu queria só concluir aquela questão da culinária, porque eu achei que isso pode ser importante, quando ela diz o seguinte, eu não faço essa culinária do Edu Guedes ou da Ana Maria Braga, porque essa culinária é muito cara. Se eu sair por aí usando esses ingredientes que eles pedem ou que eles dão a receita, eu não tenho lucro. Então, a culinária é algo que efetivamente não vai para a feira, mas tem uma curiosidade, a decoração da culinária vai. Então, ela continua fazendo o mesmo visual bolo que ela fazia bolo, antes, né? mas com a decoração do Edu Guedes, ou da Ana Maria, ou da Palmirinha, enfim. E isso vende, mas o bolo continua sendo o mesmo. Então, eu acho que isso também, para iniciar essa sua pergunta, no sentido até que ponto isso influencia 100%. Influencia em todos os sentidos nessa relação. Eu diria que influencia marcadamente em 2 pontos, só para separar em termos de dados. Sem dúvida, a televisão é muito importante para essas mulheres. Ela é importante em termos práticos, porque oferece o modelo para ser copiado. Modelo em vários sentidos, modelo da roupa, modelo do bolo, modelo do que ela vai produzir, em bolsa, sapato, maquiagem, tá? Mas também oferece o modelo de mulher que elas querem ser. Ok, daqui a pouquinho, no Viver Ciência, as nossas entrevistadas vão responder mais perguntas. Desta vez, com a participação de um especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. Para que a ciência seja confiável, ela precisa seguir regras. As regras são internacionais, a maioria delas. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão encarregado de definir quais são as regras que têm que ser usadas para que um conhecimento seja confiável do ponto de vista da ciência. Né? Não é confiável do ponto de vista do indivíduo. Por exemplo, às vezes o conhecimento que você escreve num jornal, ele é confiável pelo seu nome. Mas se você não usa as normas técnicas, não tem como uma pessoa que não te conhece, confiar no seu conhecimento. Então é para que os desconhecidos, aqueles que não te conhecem, confiem no seu conhecimento. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas trabalha sobre como é que você vai citar um determinado conhecimento, porque nenhum conhecimento é totalmente novo. Então, eu tenho um determinado conhecimento, mas eu busquei um parágrafo, ou uma frase, ou uma citação, ou uma afirmação de um outro pesquisador. Então, eu tenho que citar. Como é que se cita esse nome? De acordo com as normas técnicas expedidas pela ABNT. Outra coisa, se eu vou escrever um artigo científico, ele tem que ter começo, meio e fim. O que é um sumário? O que é um prefácio? Como é que todas essas normas sobre a publicação, elas são reguladas pela ABNT. E elas seguem, na verdade, padrões internacionais. É para que uma pessoa, por exemplo, lá da Inglaterra, leia um conhecimento produzido, por exemplo, por mim, aqui no Brasil, e ele não me conhece, não sabe qual é a minha qualidade acadêmica, mas pelo rigor com que eu tratei aquele conhecimento, ele pode conferir tudo o que eu disse. Por quê? Porque eu segui as normas técnicas, então ele pode ir às fontes, ele pode ir à bibliografia, ele pode ir a todas as informações secundárias que eu dei e dizer, não, de fato, essa pesquisadora é confiável e esse conhecimento merece ser considerado pela academia. Nós já estamos de volta, estamos falando sobre a pesquisa Influências da Mídia na inserção da mulher no mercado informal de trabalho.
Cidadania, Mulher e Trabalho. Quem vai fazer pergunta sobre a pesquisa agora é Edilamar Rezende, que é presidente do Centro Popular da Mulher. Como você vê a autonomia das mulheres e a garantia dos seus direitos econômicos com a afirmação da cidadania sem a socialização das tarefas domésticas? Por favor, professora. Quando a mulher tem acesso ao trabalho, ela consegue reivindicar mais os seus direitos, ela consegue... E a mulher tem uma característica muito importante. Normalmente ela pensa muito nos filhos, mais do que os homens em geral. Então ela consegue trazer benefícios para ela mesma e para os filhos. Então quando a mulher tem acesso ao trabalho, a cidadania cresce, ela adquire uma nova feição para a mulher e para os filhos dessa mulher. Ok, vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, a mídia incentiva a mulher a empreender ou a consumir? Ok, por favor, Simone. A mídia incentiva a mulher a empreender e a consumir. As duas coisas. Mas, na verdade, eu vou até pegar como gancho a pergunta anterior que falava de cidadania. E ao se falar de cidadania hoje, nós tínhamos uma concepção do que é cidadania, e temos, obviamente, o conceito clássico do que é cidadania, dos direitos e deveres. Mas a linguagem do que é cidadania hoje, narrada pela mídia, ela tem uma mudança muito grande. Então, ser cidadão numa sociedade moderna pressupõe também a experiência do consumo. Então, não se prevê hoje um cidadão ou ser cidadão se não for um ser cidadão consumindo. Então, essa linguagem que a mídia passa das mais variadas formas é uma linguagem que vai incentivar o consumo, sim, porque, na verdade, a própria mídia, ela nunca vai tentar satisfazer os seus desejos, mas ela vai, na verdade, criar desejos para que você possa consumir. A questão do empreendedorismo é exatamente para que você possa ter dinheiro para ser inserido neste mercado da compra. Então, o ser empreendedor, ele nasce como uma consequência da necessidade do dinheiro, que a Ana Carolina colocou anteriormente na pergunta. Então, primeiro existe, eu tenho a necessidade do consumo. Só que para conquistar o consumo, eu preciso de dinheiro. Se eu não consigo ter uma qualificação para ir para o mercado formal de trabalho buscar esse dinheiro, eu vou buscar esse dinheiro informalmente. Como é possível fazer pesquisa relacionada à mídia e cidadania na UFG? O que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Projetos com bolsa, projetos sem bolsa, que tem o PIBIC, que é um projeto com bolsa, tem o projeto PIVIC, que é o voluntário, e tem projetos individuais, que se ele quiser, ele pode entrar no projeto de pesquisa do professor e trabalhar ali individualmente. Para ele entrar no PIBIC ou no PIVIC, que são oficiais, é bom olhar os editais no site da PRPPG, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. De pós-graduação a gente tem estrito sensu e lato sensu. Né? O que é estrito sensu? Estrito sensu é mestrado e doutorado. A gente só tem o mestrado por enquanto. Lato sensu são as especializações. Nós temos duas linhas de pesquisa. Temos mídia e cidadania e mídia e cultura. Na mídia e cidadania, qual que é a ideia? É estudar os processos sociopolíticos, as formas de intervenção, de compreensão desses movimentos sociais e de possíveis intervenções sociopolíticas. Enfim, ele trabalha mais relacionado com mídia, cultura e política. Na mídia e política, a ideia é trabalhar os processos culturais no que se refere à diversidade cultural, à construção da hegemonia, à questão das diferenças culturais, à questão das identidades, né, e compreender como é que as nossas pesquisas podem até contribuir para uma sociedade um pouquinho mais harmônica na medida em que prevalece aqui o sentido de, além de compreender, de aceitação, de conhecimento e reconhecimento da necessidade dos outros como nossas próprias. No mestrado você tem que ser diplomado, né, em comunicação ou áreas afins. Em geral, nós fazemos a nossa seleção no começo do ano. Nesse ano, ela vai de 20 a 31 de janeiro. Bem, quero agora agradecer a participação de vocês duas e abrir um espaço para considerações finais, por favor.
Olha, é sempre difícil trabalhar com cidadania, tá? Cidadania é um conceito bem vasto, bem amplo, muito sutil e muitas vezes muito determinante na vida. Mas ao mesmo tempo também é um prazer. E no caso, como nós trabalhamos principalmente com mulheres, há um processo de identificação do pesquisador com a pesquisada muito grande. Então, eu diria que apesar de todas as dificuldades, alguma coisa que nos gratifica muito. Nós tiramos desse processo de pesquisa uma grande satisfação e esperamos podê-lo repetir sempre. E, adicional a isso também, ficamos clientes da feira. Tá? Nossa próxima reivindicação é ter uma verba para ir lá consumir. Obrigado, professora Simone, um prazer. Eu é que agradeço e deixo à disposição o livro, o blog, o vídeo, e que com a mesma alegria que nós tivemos de produzir esse material, que a sociedade possa se beneficiar desse trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Ok. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está sim ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana com mais Viver Ciência.